Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da primeira carta de São Pedro. É o capítulo 3, versículo 18 ao 22. É o nosso 11º encontro. Ouçamos o texto da carta de São Pedro que vamos trabalhar hoje. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, após ter submetido os anjos às dominações e os poderes. Este é o texto que nós vamos refletir. Vamos lá, versículo 18. Porque Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele sofreu a morte no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito. Pedro expõe a nossa salvação centrada na entrega de Cristo Jesus. Pedro afirma: Cristo morreu uma vez por todas. A morte de Cristo Jesus foi única. Não se repete. Foi definitiva. Então foi uma morte definitiva para a nossa salvação. Ele não precisa morrer novamente na cruz. Cristo morreu uma vez por todas, pelos pecados, pelos nossos pecados. Foi entrega de amor por nós. O justo pelos injustos. O justo Cristo por nós injustos. Toda a humanidade veio justificada no justo Jesus Cristo. Ele assumiu em seu corpo a nossa miséria para nos justificar junto do Pai. Para conduzir vocês a Deus, diz São Pedro, isto é, para que por meio desta morte definitiva e única, sendo ele o justo, que morre pela humanidade injusta, pudéssemos ir ao Pai. Com sua morte, ele nos conduz ao Pai, rompendo a antiga inimizade que existia entre Deus Pai e nós. Cristo sofreu a morte no corpo, assumiu nossas dores, sofreu as dores da paixão e morte em seu próprio corpo. Jesus, o Cristo, vamos dizer, o Filho de Deus, é Deus, como o Pai e o Espírito. E nós sabemos que a realidade divina não tem corpo. Deus não tem
corpo. Deus é incorpóreo. O corpo pertence às criaturas, não ao Criador. Quando Jesus aparece vivo na ressurreição aos discípulos, eles pensam estar vendo um espírito. E Jesus lhes diz: vejam que o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, versículo 39. Quem deu carne, ossos e corpo a Jesus? Foi Maria, quando Jesus foi nela gerado. Maria deu a Jesus carne, ossos, sangue. Deu um corpo. O corpo pertence à humanidade. É neste corpo gerado em Maria que ele sofreu, morreu uma vez por todas. Maria gerou o Filho de Deus num corpo corruptível, isto é, passível de morte. Jesus ressuscita trazendo o mesmo corpo dado por Maria, mas agora na ressurreição, um corpo incorruptível, não mais passível de morte. Aquele que sofreu a morte no corpo, isto é, o Cristo, foi vivificado pelo Espírito. A ação do Espírito vivificador. No credo dizemos que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. O credo niceno-constantinopolitano. Na ressurreição de Cristo, age o Pai e o Espírito. É uma obra da Trindade que age ali naquele momento. Nossa salvação é uma obra divina, onde agem as três pessoas divinas. Versículo 19. E assim, foi proclamar também para os espíritos aprisionados, ou seja, versículo 20, para aqueles que outrora não acreditavam nos tempos de Noé, quando a paciência de Deus se prolongava e Noé fabricava a arca, no qual apenas 8 pessoas se salvaram através da água. No credo apostólico, que foi recebido pela Igreja, rezamos a nossa fé que diz: ele desceu à mansão dos mortos após sua morte. No hebraico, esta mansão dos mortos é chamada de Sheol, no grego de Hades, no latim inferno. 3 nomes, 3 culturas para a mesma realidade: mansão dos mortos. Isto ocorreu entre sua morte e ressurreição, quando ele desceu ao Sheol, ao cárcere, a fim de levar a notícia de si próprio e de sua morte. A obra da salvação, com a morte na cruz, compreende todas as esferas do mundo, tornando realidade do juízo e graça de Deus, que a todos, no sentido universal, quer salvar. A todos sem distinção. Os que viveram na época da redenção de sua morte de cruz, e dos que viveram antes de Cristo, devem conhecer e receber o anúncio da salvação. Versículo 21. Esta água representava o batismo, que agora salva vocês, e que não consiste em lavar a sujeira do corpo, mas em comprometer-se solenemente diante de Deus, com a consciência limpa, em vista da ressurreição de Cristo. A água do dilúvio era o antítipo do batismo. A água do dilúvio veio para castigar os incrédulos, purificar o mundo do mal. Esta água anunciava a nova água, a água do batismo, que salva. Lá era a água de condenação e justiça divina, dilúvio. Em Cristo é graça da salvação. Muitos perguntam: é importante o batismo? O batizar? Para que batizar?
Pedro responde que sim e é fundamental. A água do batismo que agora salva vocês. Pedro afirma que a água do batismo, passar pelo batismo, é importante para a salvação. É uma realidade agora e portadora de salvação. Protelar o batismo, o adiar o batismo, é negar ter acesso à salvação. Pois, como Paulo diz, que no batismo participamos da morte de Cristo e sua ressurreição. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 4. O batismo não é um banho vulgar, só para lavar o corpo. Então, o batismo não é um banho vulgar, né? Mas o batismo é um compromisso solenemente diante de Deus e exige consciência limpa, pois o batismo nos faz participar da ressurreição de Cristo. Mas os que não foram batizados? Uns não são batizados, os pagãos, porque não conheceram a Cristo. Outros não são, porque, embora tivesse ouvido falar, não conhecem em sua mensagem. Outros se recusaram e não se batizaram. Com consciência, não querem se comprometer com Cristo nem o seu Evangelho. Mas, neste caso, segundo a consciência de cada um, é que Deus agirá na vida de cada um. Deus conhece a intenção de cada um, mas uns conscientemente negam o dom do batismo e com ele a salvação. Versículo 22. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, e a ele foram submetidos os anjos, os poderes e as dominações. Este Jesus que desceu ao Sheol, mansão dos mortos, desceu ao Hades, o inferno, é aquele que, como dizemos, subiu aos céus. Aqui se fala da ascensão de Jesus aos céus, para junto do Pai eterno, e se assentou à direita do Pai divino. Isto que vemos aqui escrito faz parte do credo apostólico. Morreu ao terceiro dia, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Rezamos no credo. Tudo isso foi submetido a Cristo. O mundo dos homens vivos, a igreja militante, o mundo dos mortos, Sheol, Hades, inferno, a igreja padecente, e o mundo invisível, o mundo dos anjos, poderes e dominações. Deus que criou as coisas visíveis, o mundo dos homens, criou também as coisas invisíveis, o mundo angélico. Dizemos no credo que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Toda a criação e tudo que está na criação está submetido a Cristo. Este Cristo que morreu uma vez por todas pelos pecados, que sofreu a morte no corpo e foi vivificado pelo Espírito, isto é, ressuscitou, que anunciou a salvação no Sheol, foi ali pregar, que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e que o mundo angélico, invisível, veio submetido a Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.